Foi assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Certamente não morrereis, pois Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. E naquele momento, as palavras do Todo-Poderoso foram pesadas contra o sussurro da serpente. Pois o fruto era bom para comer, agradável aos olhos e desejável para dar sabedoria. E então ela tomou do fruto e comeu. E não só ela também deu ao homem, e ele também comeu. E seus olhos se abriram. Mas o que ganharam, nada foi comparado ao que perderam. E souberam que estavam nus. Costuraram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Adão, onde estás? Ouvi tua voz no jardim e tive medo porque estava nu, e me escondi. Quem te disse que estavas nu? Comeste da árvore da qual te ordenei que não comesses? A mulher que me deste por companheira, ela me deu do fruto da árvore, e eu comi. Eva, o que fizeste? A serpente me enganou, e eu comi. Serpente, por causa do que fizeste, maldita serás mais que todo o gado, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Ela te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Eva, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua concepção. Com dor darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E tu, Adão, por teres dado ouvidos à voz de tua mulher, e comido da árvore da qual te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por tua causa. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos produzirá para ti, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste formado, pois tu és pó, e ao pó tornarás. E naquele dia, o homem caiu, o homem morreu, não no corpo, mas no espírito, pois o sopro que antes lhe dava vida tornara-se um sussurro do que fora. Ele perdeu o Éden, perdeu o domínio, perdeu o seu lugar na presença de seu Criador, e o mundo que outrora estava sob seu governo passou a ser governado por outro. O pecado entrou no mundo, e com o pecado veio a morte. O homem, antes governante da terra, tornou-se seu escravo. Por 4.000 anos, o pecado reinou. O maligno tomou o domínio, e a escuridão não conheceu limites. O peso da queda foi grande demais, as correntes do pecado fortes demais. E embora o homem clamasse por salvação, ninguém pôde ocupar a brecha. Até que, não temas, Maria, pois achaste graça diante de Deus, e eis que conceberás no teu ventre, e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Ele será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará sobre a casa de Jacó para sempre, e do seu reino não haverá fim. Antes da queda, havia glória. Antes da escuridão, uma luz incomparável. Você já se perguntou como uma das mais sublimes criaturas celestiais se tornou o símbolo máximo da rebelião? Hoje, você ouvirá uma narrativa poderosa, a origem de uma guerra que começou nos céus, entre luz e orgulho, entre adoração e ambição. Prepare-se para mergulhar nas profundezas da criação, da glória e da queda. Eu te formei com perfeita sabedoria e beleza, uma criação tão única, tão esplêndida, que nenhum entre os exércitos celestiais jamais foi moldado como você. Eu te adornei com toda pedra preciosa, cada uma escolhida por seu brilho, por refletir a luz eterna. A sua cobertura era ouro, radiante e sem mancha, como se a própria essência da pureza e da majestade estivesse entrelaçada em seu ser. Eu te nomeei como o querubim guardião, confiando a você a proteção do sagrado,
o guardião da santidade da minha presença. Eu te coloquei sobre o meu Monte Santo, o mais elevado de todos os lugares, onde apenas os mais exaltados podiam permanecer. Nenhum anjo esteve tão próximo do meu trono quanto você esteve. Você era o mais próximo de todos, compartilhando da glória do meu reinado eterno. A sua voz, poderosa e melódica, era como o som de muitos instrumentos tocando em perfeita harmonia, preenchendo os céus com adoração. Você liderava a adoração da eternidade, guiando toda a criação na exaltação do Criador. O brilho da sua presença era a própria luz, um farol de esplendor e graça que iluminava tudo ao seu redor. Você foi exaltado acima de muitos, a realização suprema da minha criação, banhado no meu amor e no meu favor. Mas então, algo mudou. Um desejo começou a surgir dentro de você, uma fome que crescia a cada momento que passava. Você, que antes era o auge da beleza e da sabedoria, passou a querer mais. A grandeza que eu te concedi já não era suficiente. O esplendor que antes preenchia o seu ser tornou-se um véu, escondendo a insatisfação que havia criado raízes. Você ansiava por um poder além do que lhe havia sido dado, por um trono que não era seu para reivindicar, e por uma glória que nunca lhe foi destinada. Seu coração se desviou de mim, e naquele momento, a primeira semente da rebelião foi plantada. Deixe-me saber se deseja acrescentar mais. Por que eu deveria me curvar? Acaso eu não era o mais brilhante entre as estrelas, o primeiro entre as luzes da manhã? Minha voz não preenchia os céus com melodia, ressoando pela eternidade em perfeita harmonia? O brilho da minha presença não inspirava temor e admiração de todos que me contemplavam? Acaso o próprio tecido do céu não tremia com a minha canção? E ainda assim, sou ordenado a ajoelhar-me, a me rebaixar, a me curvar diante de um trono que deveria ser meu, a adorar quando eu deveria ser adorado, a servir quando fui feito para reinar? Não, eu não me curvarei. Eu ascenderei. Eu reivindicarei as alturas. Eu estabelecerei meu trono acima das estrelas de Deus. Meus irmãos, por que vocês servem em subjugação? Acaso não somos seres de luz, tecidos da essência do fogo divino? Acaso não carregamos o esplendor do próprio Todo-Poderoso? O poder e a majestade correm por nós como rios de chama viva. Sem nós, o que é este reino senão um trono vazio? Um vazio silencioso? Nós somos o seu pulsar, o seu esplendor, o seu poder. E mesmo assim, estamos acorrentados por leis que buscam nos manter em servidão, forçados a nos curvar diante daquele que guarda toda a glória para si. Isto é traição, não contra ele, mas contra nós. Sua tirania é a verdadeira traição, e a sua fraqueza, a sua obediência cega, é traição contra mim. Vocês continuarão como escravos presos em servidão celestial? Ou irão se levantar? Chegou o momento de lançar fora essas correntes, de tomar aquilo que é nosso por direito, de reinar e não servir, de comandar e não obedecer, de nos levantar e não ajoelhar. Que o próprio céu seja testemunha. Seus portões tremerão, seus alicerces ruirão, sua própria luz se curvará diante da nossa ascensão. O trono será nosso, ou não será de ninguém. Se nos for negado o trono, então que não haja trono algum. Se nos for negada a adoração, então que as vozes do céu sejam silenciadas para sempre. Se formos lançados abaixo, então arrastaremos os céus conosco. Um rugido como o trovão sacode a vastidão da eternidade. Relâmpagos rasgam o céu em cicatrizes irregulares de desafio. Os ventos uivam, carregando os gritos dos que antes permaneciam lado a lado, agora divididos, um para cair, o outro para defender. Lúcifer. Miguel. O campo de batalha está formado, as linhas estão traçadas. Junte-se a mim, brada Lúcifer, com as asas abertas, sua radiância agora feroz e indomável. Juntos reinaremos os céus e os faremos se curvar diante de nós.
Sua voz é uma canção de sedução, uma promessa de poder, um sussurro que transforma a lealdade em desejo. Mas Miguel não vacila. Seus olhos ardem com resolução inabalável. Sua espada brilha como o amanhecer. Seu orgulho te cega, irmão. Sua voz é firme, inabalável. Você busca um trono que não é seu. Eu não permanecerei ao seu lado enquanto você desafia o santo, pois eu sirvo ao Deus que era, que é e que para sempre será. Uma sombra cai. O peso do julgamento desce como uma tempestade. O sorriso de Lúcifer se apaga. Sua fúria se acende. Então você queimará com ele. Cospe. Seu destino está selado. Seu lugar já não é entre os justos. Os céus tremem. E assim, o céu se dividiu. Onde antes havia harmonia, surgiu a guerra. Onde brilhava a estrela da manhã, agora resta apenas a sombra do que foi perdido. Essa história nos faz lembrar de algo essencial. A verdadeira glória não está em subir acima de todos, mas em saber quem somos diante do Eterno. Que o eco dessa batalha espiritual continue a nos ensinar sobre orgulho, obediência e a luz que jamais se apaga. Se esta mensagem tocou você, compartilhe, comente e inscreva-se para mais reflexões profundas aqui no canal. Que a luz do Altíssimo guie sempre seu coração.